Quando a gente pensa na Guerra Civil Americana, o que vem à mente? Batalhas, divisões. Mas olha, foi muito mais do que isso. Foi, na verdade, uma briga pela alma da nação. E essa é uma luta que, de certa forma, continua até hoje. Vamos mergulhar nessa história para entender por que ela é tão importante. E aqui a gente já começa com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. A vitória do Norte significou mesmo liberdade para todo mundo? Porque pensa bem, a guerra acabou, a escravidão foi abolida, ok. Mas o caminho para uma igualdade de verdade? Esse caminho estava só começando. E era um caminho assim, cheio de promessas, mas também de muitos, muitos obstáculos. Olha só que frase poderosa do Karl Marx, que aliás acompanhou esse conflito de perto. Ele vai direto no nervo da questão. A escravidão, gente, não era um problema só do Sul, sabe? Era uma contradição que envenenava a própria ideia de liberdade nos Estados Unidos inteiros. Afetava todo mundo. Ok, então vamos para o primeiro ponto. A nação dividida. Para a gente entender por que essa guerra aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho e sacar uma coisa. Lá pela metade do século XIX, os Estados Unidos eram, na prática, como se fossem dois países diferentes vivendo sobre o mesmo teto. E esses dois países estavam indo direto um contra o outro. E a diferença era gritante. De um lado, a gente tinha o Norte, que era industrial, com cidades crescendo, com base no trabalho livre assalariado. Do outro lado, o Sul, totalmente agrário, rural, e cuja economia dependia completamente do trabalho de pessoas escravizadas. Quer dizer, eram dois modelos de um mundo que não tinham como coexistir. A batida era inevitável. E aí vem a guerra. E é importante entender que ela não foi só um conflito de exércitos. Não, foi uma ruptura, uma quebra violenta que de repente abriu a porta para uma ideia totalmente nova e radical na época. A promessa de construir uma nação multirracial com base na igualdade. Então vamos passar rapidinho pela linha do tempo. Tudo começa para valer em 1861. Aí, em 63, acontece uma virada de chave. Lincoln solta a Proclamação de Emancipação. A partir dali, a guerra não era mais só pela união do país, mas se torna abertamente uma luta contra a escravidão. E, finalmente, em 1865, a guerra acaba, com a vitória do Norte. Mas, nossa, o preço foi muito, muito alto. E quando a gente fala em preço alto, olha esse número, 750 mil. Essa é a estimativa de mortes de soldados. É gente pra caramba. Para se ter uma ideia, é mais do que em todas as outras guerras dos Estados Unidos somadas. É um número que choca e que mostra o tamanho do que estava em jogo ali, o sacrifício que foi feito para manter o país unido. Mas, no meio de toda essa destruição, algo novo começou a ser construído. Das cinzas da guerra, nasceram 3 pilares legais que iam tentar criar uma nova nação. Primeiro, a 13ª Emenda, aboliu a escravidão de vez. Depois, a 14ª, transformou os recém-libertos em cidadãos, com os mesmos direitos perante a lei. E, por fim, a 15ª, deu a eles uma voz, garantindo o direito de voto aos homens negros. Juntas essas 3 emendas eram uma promessa revolucionária. E o mais incrível é que, por um tempo, essa promessa começou a virar realidade. Foi um período curto, mas muito intenso, que ficou conhecido como a Era da Restauração. Foi, de fato, um experimento super ousado de democracia com gente de várias raças participando. 2000. Guardem esse número. Foi a quantidade de homens afro-americanos que foram eleitos para cargos públicos no Sul durante essa época. Pela primeira vez na história, homens que antes eram considerados propriedade estavam agora no poder, tomando decisões. Isso foi uma virada política sem precedentes. E essa era a nova cara do poder. Homens que até pouco tempo atrás eram escravizados, agora eram legisladores, criando leis. Eram xerifes, aplicando a lei. E chegaram até o Senado dos Estados Unidos, como o Hiram Hevels do Mississippi. É uma imagem muito forte, né? Só que todo esse avanço, essa mudança incrível, acabou batendo de frente com uma resistência extremamente violenta. A antiga elite branca do Sul, que tinha perdido a guerra, simplesmente não aceitou perder o poder. E aí eles organizaram uma reação brutal e muito bem organizada. E a primeira arma que eles usaram foi a própria lei. Eles criaram os chamados Códigos Negros. O que eram? Basicamente um conjunto de leis feito para controlar a vida e o trabalho dos negros recém-libertos. Na prática, era uma tentativa de recriar um sistema bem parecido com a escravidão, só que com outro nome. E quando a lei não bastava, aí vinha a violência pura e simples. É nesse cenário que surge a Ku Klux Klan.
com o objetivo claro de impor a supremacia branca usando medo. Foi o que os historiadores chamam de um verdadeiro reinado de terror. É importante deixar claro, a KKK não era só um bando marginal. Não. Foi fundada por ex-soldados confederados, com um objetivo político muito claro: destruir tudo que a reconstrução tinha conquistado. Os alvos deles eram os eleitores e os líderes políticos negros, e também qualquer pessoa branca que os apoiasse. E os métodos, eram métodos de terrorismo, sem tirar nem pôr: intimidação, espancamento, assassinato. E no fim das contas, essa campanha de terror, misturada com pressão política, funcionou. O projeto da reconstrução foi abandonado. E aí, uma nova era de opressão racial teve início. O ponto final dessa história veio em 1877. Teve uma eleição presidencial super confusa, disputada, e para resolver o impasse fizeram um acordo nos bastidores. O resultado? As últimas tropas do governo federal que ainda estavam no sul, protegendo os direitos dos cidadãos negros, foram retiradas. A partir daquele momento, a proteção federal acabou. Sem essa proteção, os estados do sul não perderam tempo. Eles criaram o que ficou conhecido como as leis Jim Crow. O que era isso? Era basicamente um sistema de segregação racial oficial legalizado. Um apartheid que separava negros e brancos em todos os cantos da vida pública, de bebedouros a escolas. E esse sistema terrível durou quase 100 anos. Tem um historiador que resume essa época da reconstrução de um jeito perfeito. Foi uma vitória sem vitória. Pensa bem, foi uma promessa que não se cumpriu, um fracasso que levou a décadas de opressão. Mas, ao mesmo tempo, aquela experiência toda, mesmo que curta, plantou a sementinha da luta por direitos civis que explodiria muitos anos depois. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje, para uma reflexão final. A luta por igualdade racial, as discussões acaloradas sobre o direito ao voto, a resistência forte a qualquer mudança social. Quais ecos daquele período, daquela promessa quebrada e da reação violenta a gente ainda consegue ouvir hoje? A resposta talvez esteja nos desafios que a nação americana ainda enfrenta, né? Mostrando que essa história, esse passado, está muito mais presente do que a gente às vezes imagina.